Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esta aula, mas essa é a nossa última aula desse terceiro bimestre, tudo bem? Então olha só, o nosso assunto é o liberalismo político, ok? Então presta bastante atenção, compreende aí, se liga nos conceitos que depois você vai precisar fazer algumas atividades aqui, responder alguns exercícios que eu vou colocar logo aqui embaixo desse vídeo, tá certo? Então olha só, pensa bem, a palavra liberalismo, né? O nosso assunto, aliás, do terceiro bimestre que nós estamos agora, é a filosofia política, são os regimes políticos, são as formas de governo, né? Coisas que a gente viu aí nas aulas anteriores. Quando a gente fala de liberalismo político, nós estamos falando, de certa forma, também de uma forma de pensar a política. Olha só, a palavra liberalismo, ela vem da palavra liberdade. O conceito central do liberalismo político é o conceito de liberdade individual. Ah, tá, mas então no liberalismo político eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não, muito pelo contrário. Para que a gente possa usufruir da liberdade nossa individual, é necessário que ela tenha limites. E o que limita a nossa liberdade? As leis e as regras. Então, quando a gente ouve falar de liberalismo político, além do conceito de liberdade, que é o conceito central, também existe o conceito de lei, de regra. Tudo bem? Então, olha só. Bom, aqui na próxima apresentação, olha só, tem uma frase de um dos filósofos, daqui a pouco vai ter uma imagem dele aqui, que é considerado o pai do liberalismo político, que é o John Locke. Olha o que ele diz, que é importante, né, a gente fazer a leitura de um texto filosófico, né? Então por isso que eu trouxe essa frase aqui do John Locke, né? E no final vai ter uma outra dele também para a gente poder analisar e fazer uma leitura profunda, uma interpretação interessante. Olha só, a finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações de seres criados, aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Então compreenda, olha só, gente, o que o John Locke está falando é que a lei, ela não é inimiga da liberdade. A lei, ela é protetora da liberdade. Ou seja, o objetivo da lei não é limitar apenas, mas preservar e aumentar a liberdade que a gente pode usufruir em sociedade. Olha só o segundo período, ó. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Ou seja, é justamente a ausência da lei, o não haver lei, que de certa forma acarreta a falta de liberdade. Ou seja, onde não há lei, não há liberdade. Onde há lei, a liberdade ela pode ser experimentada, certo? Então, olha só, aqui é uma imagem então do John Locke, né, que eu falei para vocês que teria. O liberalismo político, né, de John Locke. O núcleo do liberalismo clássico de Locke é apresentado no segundo tratado sobre o governo. Neste, Locke expôs suas famosas doutrinas, as doutrinas sobre o direito natural, direito de propriedade, criação consensual de governo e condições em que a resistência ao governo é justificada. Então ele fez uma ampla teoria sobre a necessidade do ser humano viver submetido a leis e regras para poder usufruir de liberdade num estado civil, num estado de civilização, de sociedade. Segundo Locke, para entender o propósito e a justificativa e os limites da autoridade política, deveríamos investigar em qual condição as pessoas estariam na ausência de autoridades políticas. Locke chamou essa condição de estado de natureza. Tá? Então, assim, o que o Locke ele pensou, de certa forma? Ora, para viver, a gente tem leis e regras. Né? A gente já nasce numa sociedade onde tem leis e regras. Agora, elas são necessárias? Como que seria a vida humana se não existissem essas leis e essas regras? Ele chamou esse momento, né, assim, um estágio de vida sem leis e regras, como estado de natureza. Ora, no estado de natureza, os seres humanos, eles não possuindo limites
para suas ações, eles naturalmente iriam cair em violência generalizada um contra o outro. Ou seja, não haveria nada que legitimizasse, né, que tornasse legítimo o fato de eu proteger a minha vida, o fato de eu ter minha liberdade e o fato de eu proteger aquilo que eu consegui conquistar com o meu esforço, com a minha força, com o meu trabalho. Ou seja, não teria nada que legitimasse a propriedade privada, tá certo? Então, de certa forma, o John Locke ele vai identificar que em estado de natureza nós possuímos 3 direitos naturais que são inalienáveis, que a gente não pode abrir mão: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, né? Ou seja, a gente não pode abrir mão da nossa vida, ninguém pode tirar essa nossa vida de nós, a nossa liberdade também ninguém pode tirar essa liberdade de nós, e a propriedade, aquilo que eu consigo construir com o meu trabalho, com o meu esforço, né, com o meu engenho, com a minha inteligência, também ninguém pode tirar de mim. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós precisamos ter algo que legitime esses direitos naturais. Porque senão, no estado de natureza, sem lei e sem regra, nós cairíamos em violência generalizada de uns contra os outros. Tudo bem? Então, assim, é necessário que os seres humanos abram mão de uma liberdade infinita, se submetam a leis e regras, para que essas leis e regras protejam a liberdade, a propriedade, a liberdade, de certa forma o direito à liberdade e também o direito à própria vida, né? Ou seja, é porque existem leis que a minha vida é protegida, que a minha propriedade é protegida e a minha liberdade é protegida, né? As leis servem para proteger isso do indivíduo, né? Esse é o fundamento do liberalismo político. Então, olha só que um segundo trecho, um texto filosófico para a gente fazer aqui uma leitura e uma interpretação também, e até tentar entender aí como é que isso se aplica no mundo, né? na nossa sociedade, na vida, no dia a dia. Olha só, se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Ou seja, o que ele está falando é que no estado de natureza, onde não tem lei e regra, é tudo muito inseguro. Não tem nada que legitime que você tenha posses, né? Essas circunstâncias, ou seja, essa insegurança, obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade, né? Ou seja, o ser humano ele vive em sociedade, ele vive unido com outros homens para conseguir fazer um consenso de regras para que torne legítimo as propriedades que cada um tem e eles consigam construir um ambiente mais seguro de vida, tá? Uma coisa assim, digamos, se alguém invadir seu espaço, né, vai ter uma punição para aquela pessoa. O fato do ser humano viver em sociedade é por causa dessa punição, de certa forma, né, para que ele busque segurança. A gente, digamos assim, abre mão de uma liberdade infinita em troca de segurança, tá? Nesse sentido, olha só, a gente pode pensar aí, por exemplo, uma série que eu gosto muito, The Walking Dead, talvez alguns de vocês conhecem, né? Onde conta uma história ali de um grupo num cenário pós-apocalíptico, né? Onde o mundo praticamente acabou, onde sobram alguns seres humanos, né? Ou seja, o
que eles fazem? Eles buscam viver em grupos e instituir regras, justamente em troca de segurança. Né? Ou seja, ali está o que? A prática dessa teoria do liberalismo político de John Locke. Né? Eles se sujeitam a viver em grupos, onde eles vão ser limitados por regras convencionadas por esse mesmo grupo, em troca de segurança, em troca de apoio, em troca de ajuda, em troca de uma construção coletiva, né, de uma sociedade ali, tá certo? Então olha só, tendo em vista essa reflexão, essas discussões e a leitura desses textos, responda as questões que estão aqui embaixo, tá? Usem máscara, tenham responsabilidade social, o coronavírus existe, tá aí, tá matando muita gente, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.